Hope guerreiros e guerreiras, meu nome é Douglas Prado, eu sou professor e instrutor do curso Focado na ESA e o objetivo dessa aula aqui é tentar adivinhar, de acordo com a nossa experiência, né? A minha experiência e a experiência de cada professor aqui do Focado na ESA, tentar prever o que pode aparecer no dia 4 de outubro. Então, essa aula aqui não seria uma aula de revisão geral, não, tá? Porque nós entendemos que a revisão geral quem vai fazer é você com os seus resumos. Essa aula é uma aula para direcionar você no seguinte sentido. Dentro de cada item pode aparecer isso aqui com mais frequência, pode aparecer esse ponto aqui, tem uma maior chance de aparecer. Então, assim, eu vou falar de cada assunto e dentro de cada assunto, cada item do edital, eu vou dizer o seguinte: isso aqui vai cair, tem grande chance de cair. Isso aqui cai com pouca frequência. Então, esse é o objetivo, de tentar prever aqui o que pode cair. O meu intuito não é querer necessariamente ser o melhor, me aparecer, não. A ideia dessa aula aqui é realmente ajudar. Eu não sei de onde você veio, eu não sei de qual estado você está necessariamente assistindo essa aula, se é nosso aluno, não importa. O intuito é necessariamente te ajudar, ok? Porque, por incrível que pareça, mesmo eu estando aqui fazendo esse conteúdo aberto e gratuito, tem gente que vai entrar e ainda vai reclamar de alguma coisa. Mas, enfim, não dá para agradar a todos. Então, vamos começar aqui, tá? Eu vou tentar seguir a lógica do edital e vou falando de cada assunto. Então, só voltando, não é uma aula de revisão geral, porque no meu entendimento, quem vai fazer a revisão geral é você, com os seus resumos. Não é uma aula de exercícios, e sim uma aula de premonição, de alerta, né? Daqui a 6 dias, né, vai ser a sua prova. Então, eu vou te martelar aqui, te perturbar para dizer o seguinte: você não pode ir à prova sem saber esses pontos aqui. Ok? Então, vamos começar aqui dentro de fonética e fonologia. Você precisa ir à prova sabendo diferenciar ditongo, de hiato, de tritongo, tá? Então, assim, um dos pontos que mais aparece dentro de fonética e fonologia é algumas questões envolvendo ditongo, hiato e tritongo. E alguns candidatos tendem a ficar com dúvidas. E meu objetivo aqui é acabar com essa dúvida. Então, o que seria um ditongo? Aqui, ó. O que seria um ditongo? Ditongo. Vou colocar aqui o ditongo, né? Hiato e tritongo. Beleza? Quando você pensar em ditongo, você pode pensar em ditongo crescente e ditongo decrescente. Ok? O que seria ditongo propriamente dito? Quando eu tenho um encontro de uma vogal com uma semivogal ou semivogal e vogal, eu vou ter um ditongo. Mas qual é a diferença aqui entre crescente e decrescente? Quando eu tenho nessa ordem semivogal mais vogal, né? Deixa eu ver se está tudo certinho no vídeo aí. Beleza. Quando eu tenho semivogal mais vogal, eu vou ter o ditongo crescente. Agora, quando eu tenho vogal mais semivogal, eu vou ter ditongo decrescente. Douglas, por quê? Você sabe que A, E e O serão vogais. E semivogais serão I e U quando fracas. Preste muita atenção nesse assunto aqui, nesse tópico, se você ainda tem dúvidas. Quais são as vogais? A, E, O. E as semivogais?
I e U quando fracas. Por que quando fracas? Você não pode ser um robô aqui não, tá? No exemplo aqui, ó, na palavra saída, eu tenho um I aqui no meio. Eu posso afirmar que esse I é uma semivogal? Não. Por quê? Porque o I aqui ele está forte. E o I só será semivogal quando aparecer de maneira fraca. O I está forte, aqui ele vai ser vogal. Por isso que há separação. Porque eu não posso ter duas vogais em uma sílaba. Por isso que eu separo saída. Aqui, ó. Sa e da. Eu não posso ter duas vogais numa sílaba. Então, assim, está com dúvida? Será que eu separo ou não separo? Se são duas vogais ali, tem que separar. A mesma coisa acontece com baú. O U vai ser vogal ou semivogal? Esse U aqui vai ser vogal. Ué, mas você não falou que o U vai ser semivogal? Sim, quando fraco. O U está fraco aqui? Não, está forte. Se está forte, eu vou separar. Inclusive, eu já posso definir, usando esse exemplo aqui, que eu tenho aqui dois hiatos. Então, o que seria um hiato? É quando eu tenho um encontro de duas vogais, tá? O hiato, encontro, aqui ó, encontro de duas vogais. Douglas, exemplifica para mim? Com certeza. Saída. É o próprio caso aqui embaixo. Saúde. Balaustre. Então, Douglas, para o I e o U, que essencialmente são semivogais, eles passarem a ser vogais, eu precisa ter acento no I e no U? Nem sempre, tá bom? Nem sempre. Eles precisam ser apenas fortes, mas não precisa ter necessariamente acento. Show de bola? Quer ver? Um caso aqui, ó, a própria palavra hiato, né? Hiato é um hiato. Como assim, Douglas? Se eu pego essa palavra aqui, ó, hiato, e separo, eu tenho isso aqui, ó. I-A-T-O. Repare que esse I aqui, ó, ele não tem acento, mas ele é forte. Se ele é forte, separa, porque eu não posso ter duas vogais numa sílaba. Show de bola? Douglas, dá um exemplo para mim aqui de ditongo crescente. Por que é crescente? Se eu tenho semivogal e vogal, o som cresce. Por quê? Porque a semivogal é fraca, a vogal forte, o som cresce. Não é isso? Se eu sair do fraco para o forte, o som cresce. Dá um exemplo. Remédio. Em remédio, eu tenho o I semivogal e eu tenho o O vogal. Então o som cresce, ok? Agora aqui, deixa eu pegar um exemplo de um ditongo decrescente. Podemos pensar na palavra caixa, né? Que eu tenho aqui, ó, o A vogal, o I semivogal. O som, ele decresce. Show de bola? Faltando aqui para definir, nós temos o tritongo. O que seria tritongo? O tritongo é o encontro de uma semivogal, vogal e semivogal. Aqui, ó, semivogal mais semivogal. Vou dar um exemplo aqui, ó, em Paraguai. Paraguai. Esse guai aqui vai ser o nosso tritongo, porque o U semivogal, A vogal e o I semivogal. Então você precisa ir à prova sabendo disso aqui, ok? Show de bola? Agora vamos para o próximo tópico. Um assunto também que é uma continuação, né, do assunto anterior, que é a acentuação gráfica, tá? Eu vou falar aqui das principais regras que você precisa saber, você precisa ir à prova, eu vou te alertar para você não errar isso na sua prova. Então, a primeira regra de acentuação
tá? Primeira regrinha de acentuação, você vai acentuar os monossilábicos tônicos terminados em aais, eés, oós. Então, você vai acentuar os monossilábicos tônicos terminados em aás, eés, oós. Ok? Como, por exemplo, pá, fé, só. Show de bola? Primeira regrinha que você precisa saber. Segunda regrinha. Aqui, ó. Você vai, deixa eu colocar aqui, ó, acentuam-se, né? Para você saber aqui. Acentuam-se. Aqui, ó. Acentuam-se as oxítonas terminadas em aás, eés, oós, m e ns. Então, além dessas terminações aqui, ó, vai entrar m e ns. Então, eu vou colocar aqui vatapá. Vou colocar também, deixa eu ver aqui, café, totó, amém. Show de bola? Outra regrinha que você precisa saber de acentuação é que você não se acentuam as paroxítonas com terminações de oxítonas. Então, todas as paroxítonas com acentuação, com terminações de oxítonas, você não vai acentuar. Quais são as terminações de oxítonas? Essa aqui, ó. Então, aqui, ó. Com essas terminações aqui, você não vai acentuar. Como assim, Douglas? Sabe por que você não acentua tapete? Tapete. Porque o tapete é uma paroxítona e termina em E. Então, você não pode acentuar. Por que você não acentua cachorro? É uma paroxítona que termina em O. Tá? E assim vai. Por que você não acentua batata? Porque é uma paroxítona terminada em A. E assim você vai por diante. Então, primeira regrinha, você vai acentuar os monossilábicos tônicos terminados em aás, eés, oós. Você vai acentuar as oxítonas terminadas em aás, eés, oós, mns. Você não acentua as paroxítonas com terminações de oxítonas, ou seja, aás, eés, oós, mns. Deixa eu ver um exemplo aqui para mns. Vantagem. Outra regrinha que você precisa saber, que é uma das regras mais famosas, né? Você vai acentuar, ou seja, acentuam-se todas as proparoxítonas. Todas. Então, você vai acentuar código, você vai acentuar oxítona. Como assim, Douglas? A palavra oxítona é uma proparoxítona. Deixa eu ver aqui, pêssego. E assim por diante. Por quê? Porque os gramáticos observaram que existem poucas proparoxítonas na língua portuguesa. Se existem poucas,
se há poucas, se existem poucas. Estou brincando aqui, porque isso pode, inclusive isso que eu estou falando pode cair na prova, tá? Quando você usa o verbo haver com o sentido de existir, singular, se há poucas. Agora, se você usa o verbo existir, o verbo vai concordar com o sujeito. Então, existem poucas, há poucas. Beleza? Fiz uma brincadeira aqui. Daqui a pouco, inclusive, vou entrar nesse assunto. Se existem poucas proparoxítonas, acentuam-se todas. Show de bola? Você vai acentuar também, acentuam-se, tuam-se, a segunda vogal do hiato, seguido ou não de S. Como assim? Baú, saída, saúde. Por que seguido ou não de S? Porque aqui em balaustre você também tem o acento. Show de bola? Vamos prosseguir. Regrinha 6 aqui, ó. Não se acentuam. Opa. Não se acentuam os ditongos abertos, oi e ei. Tá? Das paroxítonas. Como assim? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Ideia não tem mais acento. Perdeu o acento. Plateia não tem mais acento. E assim vai. Jiboia não tem mais acento. Show? Douglas, plateia não tem mais acento? Não tem mais acento. Você pode observar agora que em programa de auditório o pessoal fica em pé. Todo mundo fica em pé, porque plateia não tem mais acento. Entendeu? Entendeu? Deixa eu ver. Eu posso falar aqui também do acento diferencial, né? Acento diferencial. O por, do por. Esse por aqui sem acento, ele vai ser preposição. O por com acento vai ser verbo. Ele tem, eles têm. Esse carinha aqui sem acento vai ser singular, esse carinha com acento vai ser plural. A mesma coisa acontece com ele vem e eles vêm. Esse carinha aqui sem acento singular, esse carinha com acento aqui plural. Então, dentro de acentuação, você precisa ir à prova sabendo isso aqui, que são as principais regras. Você não pode ir à prova sem saber essas regrinhas aqui. Beleza? Vamos ao próximo assunto. Bom, agora eu vou falar de um tópico, que é um assunto tranquilo, né? Eu vou até pedir licença para entrar nesse assunto aqui no comecinho dessa aula de premonição, que são figuras de linguagem. Eu vou colocar aqui um mnemônico que eu criei, tá? Para você conseguir necessariamente no dia da prova gravar, né? Gravar agora para no dia da prova você conseguir se lembrar. Beleza? Então aqui, ó, figura de linguagem.
Não sei se você já conhece esse mnemônico, mas é um mnemônico para você conseguir lembrar as principais figuras de linguagem, tá? Então aqui, esse M vai te lembrar metáfora. O que é uma metáfora? A metáfora é uma comparação sem a conjunção comparativa. Então, a metáfora vai ser... Eu vou dar um exemplo melhor, tá? Ela é um anjo. Repare que é uma comparação sem a conjunção como, tá? Inclusive, essa é a diferença da metáfora para comparação. A comparação é uma comparação, né? É uma metáfora, vamos dizer assim, com a conjunção comparativa. Então, se eu falo assim, ó, ela é como um anjo, ela é como um anjo, aqui eu tenho comparação, aqui eu tenho metáfora. Por quê? Porque metáfora não aparece o como, aqui apareceu. Esse M aqui vai te lembrar metonímia. Deixa eu colocar aqui todas as definições para cada letra, depois eu vou falando de cada um, tá? Esse carinha aqui, ó, catacrese, hipérbole, eufemismo, pleonasmo, personificação, e esse aqui, antítese. Show de bola? Então, metonímia. Vou dar um exemplo aqui, tá? Aqui, na verdade, você não leu Dom Casmurro, ele não leu o nome do livro, né? Ele leu o livro. Show de bola? Outro exemplo aqui, ó, Toca Raul. Na verdade, quando alguém fala toca Raul, ele não está querendo dizer para pegar Raul e tocar. Até porque Raul Seixas está morto. E se você for fazer isso, é um crime, né? Você vai abrir o caixão de Raul Seixas para tocar ele, né? Tocá-lo, vamos dizer assim melhor. Então, o nome disso aqui vai ser necessariamente metonímia. Catacrese. Vou dar um exemplo e depois eu explico, tá? Dente de alho. Pé da cadeira. E assim por diante. Qual é o nome daquele pedacinho de alho que você tira para fazer o arroz? Qual é o nome daquilo? Não sei. Tu também não deve saber. Então chamo de dente. Parece, né? Qual é o nome daquela sustentação, né? Que fica abaixo do assento que você apoia para descansar? Não faço a mínima ideia. Chama de pé da cadeira. Então, quando você não sabe necessariamente o nome e você usa algo similar, algo parecido, você vai dar o nome de catacrese. Hipérbole. Hipérbole é um exagero. Chorei. Chorei rios de lágrimas. Isso aqui é um exagero, tá? O oposto da hipérbole é o eufemismo. Enquanto a hipérbole é um exagero, o eufemismo vai ser uma suavização. Deixa eu ver aqui uma suavização. Ele se juntou a Deus. Ele se juntou a Deus. Nesse caso aqui, ele morreu, né? Então, uma forma de amenizar a situação, ele se juntou a Deus. Pleonasmo é uma repetição desnecessária, né? Eu posso colocar aqui um pleonasmo, inclusive um pleonasmo vicioso, né? Ele subiu para cima, desceu para baixo, há muito tempo atrás, vou aí pessoalmente. Coloquei aqui vários exemplos. Personificação é quando pego características de seres, né? Na verdade, de pessoas e seres humanos e dou para coisas inanimadas. Então, se eu falo assim, ó, o dia
acordou bem. Quem acorda, né, são seres humanos. Quando eu pego essa característica de ser humano e passo para uma coisa, né, o nome disso aqui é personificação. Ok? Antítese, né? Aqui, ó, ideias opostas. Sempre quando você tem frase com ideias opostas, o nome disso vai ser antítese. Show de bola? Então, a ideia aqui é passar, dar uma pincelada em cada ponto. Então, vamos ao próximo. Vamos a mais um assunto. Agora eu vou falar um pouco de substantivo, tá? Vou falar aqui das principais classes gramaticais que você precisa saber. Eu vou começar pela uma das principais, né? Entre as 10 classes gramaticais, eu posso falar com certeza que substantivo, verbo e pronome são as principais. Beleza? Então, vou começar aqui por substantivo. Dentro de substantivo, né, o que pode cair na sua prova, né, e pode cair como pegadinha, é a prova tentar te dar uma rasteira ali entre substantivo abstrato e concreto, tá? Então aqui, ó, substantivo, então você sabe que é uma das 10 classes gramaticais, é uma das mais importantes, né? Só perde para o verbo. Então aqui, ó, o que seria um substantivo concreto e o que seria um substantivo abstrato? Muitos alunos, né, até alunos avançados, acham que dominam isso aqui até se deparar com algumas pegadinhas que eu costumo fazer e que a prova vai tentar te confundir também. O que seria um substantivo concreto e o que seria um substantivo abstrato? Eu vou falar aqui algumas, porque eu não posso interagir com vocês porque essa aula está gravada, né? O concreto vai ser aquele substantivo que ele não depende de ninguém para existir. Enquanto o abstrato, ele vai depender de alguém para existir. Como assim? Se eu falo cadeira, a cadeira depende de outra pessoa para existir? A cadeira, tem uma cadeira ali. Ela depende de alguém para existir? Não. Ela pode até ter dependido no passado, né, de alguém para construí-la, mas nesse momento ela não depende de ninguém para existir. Então a cadeira é concreto. Parede, concreto. Fumaça, é concreto ou é abstrato? É concreto. Espírito, é concreto ou é abstrato? É concreto. Deus, é concreto ou é abstrato? Ih, Deus, está começando a confundir. Se cair na prova, ferrou. Gente, Deus é concreto. Eu vou explicar, tá? Fada é concreto ou é abstrato? Fada, pô, não é possível, né? É concreto. Saci pererê, agora sim vai ser concreto. Mula sem cabeça, agora sim vai ser concreto. Não é possível, Douglas. Se caísse na prova desse modo, eu iria errar. E a ideia aqui é evitar que você erre, tá? Todos esses substantivos aqui serão concretos por quê? Porque eles não dependem de ninguém para existir. Mas Douglas, eu não acredito em Saci, nem eu. Mas ele existe para alguém? Ele existe no desenho? Eu consigo falar ali, olha ali o Saci no desenho? Sim. Eu consigo falar, olha ali a fada no desenho? Sim. Eu consigo falar, olha ali a mula sem cabeça? Sim. Porque eles existem por si só, não depende de ninguém para existir, mesmo que você acredite ou não, mesmo que exista apenas em desenho. Agora, felicidade. A felicidade existe por si só? Eu posso falar assim, olha ali, gente, a felicidade. Não. Eu não posso falar, olha ali a felicidade passando. Não posso. Porque a felicidade vai depender de um ser para existir. Assim como o amor. Assim como a lealdade. Assim como a tristeza.
e assim por diante. Então, abstrato, tudo aquilo que depende de alguém para existir, de um ser humano ou de um ser, né? Porque eu posso falar que o cachorro está triste, né? E cachorro não é ser humano. Então, tudo aquilo que depende de um ser para existir, né? Ele vai ser abstrato. Agora, tudo aquilo que não depender de ninguém para existir, mesmo não existindo na vida real, pode existir apenas no desenho, vai ser concreto, tá bom? Essa é a minha aposta para pode cair dentro de substantivo. Agora deixa eu apagar aqui. Vamos entrar agora em verbo. Verbo, com certeza, é uma das classes mais importantes dentro de língua portuguesa. Se não a mais, é a mais importante, tá? Muitas pessoas, muitos candidatos acham que quando você pensa em pensar em verbo, você tem que pensar apenas em ação. Não, não é só isso, tá? Quando você pensar em verbo, você precisa pensar em ação, estado, deixa eu botar aqui para vocês, estado ou fenômeno da natureza. Ação. Vou à praia. Estado. Ele é alto. Fenômeno da natureza, choveu. Ok? Então o verbo ele vai expressar ação, estado ou fenômeno da natureza. Quando você pensar em verbo, você automaticamente precisa abrir na sua mente assim um mapa mental. E tem que surgir formas nominais tem que surgir também modos verbais você precisa pensar também tempos verbais vozes verbais e, para ser mais completinho, pessoas. E quando você pensar em formas nominais, você tem que pensar infinitivo, verbos do infinitivo. Então você vai pensar na terminação ar, ir, or. Então, os verbos terminados em AR, como por exemplo, cantar, amar, falar, são verbos de primeira conjugação. Show de bola? Os verbos terminados em ER, como por exemplo, perder, esquecer, beber, são verbos de segunda conjugação. Os verbos terminados em IR, como por exemplo, ir, falir, sorrir, enfim, vão pertencer à terceira conjugação. Os verbos terminados em OR, como propor, interpor, propor, contrapor, são verbos de não. Não existe quarta conjugação. Todos os verbos terminados em OR, eles vão pertencer à segunda conjugação. Tome muito cuidado com isso aqui, que a ESA adora colocar isso aqui na prova e vai colocar a letra A, quarta conjugação, para te induzir ao erro. Então, cuidado. Então, não existe quarta conjugação.
Os verbos terminados em OR vão pertencer à segunda conjugação. Ok? Então, infinitivo, agora vamos falar do particípio. Particípio, você tem que pensar nas terminações ado e ido, não é isso? Regular, particípio regular. E gerúndio. Gerúndio quando tem aquela terminação NDO, andando, falando, escutando. Show de bola? Beleza. Agora vamos falar dos modos verbais, tá? Eu tenho o modo indicativo. Eu vou ter também o modo subjuntivo. Eu vou ter também o modo imperativo. Quando você pensar no modo indicativo, você tem que pensar em certeza. Quando você pensar no subjuntivo, você tem que pensar em dúvida. E quando você pensar em imperativo, tem que pensar principalmente em ordem, mas você pode pensar também em desejo, em pedido, em sugestão, em súplica. Muita gente acha que o imperativo é apenas ordem, não. Ele pode ser desejo, pedido, ajuda, pedido, súplica, ok? Tempos verbais, você precisa pensar no presente, no pretérito, que é o antigo passado, né? E futuro. Vozes verbais, você vai ter voz ativa, que é quando o sujeito pratica a ação. Você vai ter voz passiva, quando o sujeito recebe a ação. E você vai ter a voz reflexiva, quando o sujeito pratica e recebe a ação. Pessoas, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então essas três pessoas aqui são as três pessoas do singular e essas três pessoas aqui embaixo são as três pessoas do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Show de bola? Beleza? Essa aqui é a primeira parte de verbo. Agora vamos à segunda parte. Então aqui dentro dos modos, né, dos modos verbais, eu vou ter indicativo, subjuntivo e imperativo. Dentro de cada modo eu tenho os tempos verbais, tá? Eu vou tentar te ensinar de um modo para você não esquecer. Quando você pensar em indicativo, você tem que pensar em pimp, tá? É um mnemônico. Subjuntivo, pif, e imperativo, pimp, pif, Dentro do indicativo, aí você vai fazer uma subdivisão aqui, ó. Esse tempo, esse P vai ser presente, esses dois tempos aqui serão futuro e esses três que restaram pretérito. Então esse carinha aqui, ó, presente, futuro e aqui pretérito. Show de bola? Então, presente do indicativo. Vou colocar aqui o verbo amar. Presente do indicativo, eu amo. Vou colocar aqui só uma pessoa para você ter ideia, tá? Eu amo. Futuro do pretérito. Futuro do pretérito é o futuro normal, né? Eu amarei. Agora, futuro do pretérito. Vai ter que terminar. É um futuro que aconteceria, é algo que aconteceria no passado, né? Aqui, ó, eu amaria. Então, uma coisa que você já pode pensar aí, que dentro de futuro do pretérito você precisa pensar na terminação ria. Okay? Se termina em iria, vai ser futuro do pretérito. Agora, pretérito, aqui é uma parte delicada, tá? Que você precisa ter atenção. Não é difícil, só tem que ter atenção. Então, eu tenho o id imperfeito, mais que perfeito e perfeito.
O imperfeito é aquele passado que vai terminar ou em ava ou em ia, tá? Então aqui, ó, eu amava, vai ser pretérito imperfeito, show? Se fosse o verbo de segunda conjugação, por exemplo, o verbo beber, eu bebia. Por isso que pode terminar ou em ava ou em ia. Então aqui, ó, ava ou ia. Não confunde com o ria do futuro do pretérito, tá bom? Futuro do pretérito, ria. Pretérito imperfeito, ava ou ia. O mais que perfeito, ele vai terminar sempre em ra. Ra. Então, eu amara, tá? E esse irá é sem acento, ok? Terminou irá, vai ser mais que perfeito. E o perfeito? Eu amei, tá? Eu amei. Isso aqui vai ser o pretérito perfeito. Show de bola? Eu amava. Amei. Show de bola. Então, eu amei. Vamos entrar agora no subjuntivo. No subjuntivo eu tenho apenas 3 tempos, tá? Então eu tenho o presente do subjuntivo, que é esse carinha aqui, ó, presente. Eu tenho o pretérito imperfeito, e eu tenho o futuro do subjuntivo. Apenas esses 3 tempos. Aqui no verbo amar, quando eu quero descobrir o presente, basta acrescentar o que. Aqui eu acrescento o que, aqui eu acrescento o se e aqui eu acrescento o quando. Como assim? Aqui, ó, com o verbo amar, que eu ame. Imperfeito, no passado, se eu amasse. Futuro do presente do subjuntivo, desculpa, futuro do subjuntivo, quando eu amar. Show de bola? Então esse é o macete. Aqui, imperativo, eu tenho imperativo afirmativo, eu tenho imperativo negativo. Imperativo afirmativo, ame. Imperativo negativo, não ame. Colocar com outro verbo, não faça isso. Não ame. Estou brincando. Não faça isso. Beleza? Então, segunda parte de verbo aqui, eu acho que pode cair alguma coisa relacionada a verbo, né, em relação a tempos verbais, e sabendo isso aqui, você vai conseguir necessariamente acertar a questão. Vamos ao próximo assunto. Dando continuidade aqui ao nosso aulão de premonição, vamos entrar agora em locução verbal. É um assunto pequeno e cai na sua prova, então vale a pena estudar, tem um custo-benefício excelente, tá? Vamos colocar aqui, ó. Locução verbal. Tá? Locução verbal é a união de dois ou mais verbos para idealizar um. Como assim? Quando eu tenho a união, né? Quando eu consigo ter
dois ou mais verbos para idealizar apenas um verbo, né? Eu vou ter locução verbal. Isso acontece com outras classes gramaticais também. Quando eu tenho duas ou mais palavras para representar uma preposição, eu tenho uma locução prepositiva. Quando eu tenho duas ou mais palavras para representar uma conjunção, eu tenho uma locução conjuntiva. Quando eu tenho duas ou mais palavras para representar um advérbio, eu tenho uma locução adverbial. E assim vai, tá? Dá um exemplo aqui. Sim, aqui, ó. Eles devem ajudar no trabalho. Eles devem ajudar no trabalho. Outro exemplo. Carmen já tinha voltado. Então repare que nesse primeiro exemplo aqui, ó, devem ajudar, eu tenho a minha locução verbal. No segundo exemplo aqui, ó, tinha voltado, eu tenho minha outra locução verbal. O que você precisa ter em mente é que dentro de uma locução verbal eu vou ter um verbo principal e um verbo auxiliar. Bom? Então, eu vou ter um verbo auxiliar mais um verbo principal. Ok? Aí você pensa assim, tá, Douglas, mas por que você está me falando isso? Tem alguma coisa para aprender a mais? A ESA gosta de trabalhar nisso aqui? Aí eu falo para você, sim, a ESA gosta de trabalhar nessa ideia aqui, tá? O verbo, pensa assim, ó, dentro de uma empresa, quem trabalha mais, pelo menos fisicamente, né? Quem trabalha mais, pelo menos fisicamente? Ou, como posso explicar aqui para não ofender, né, as pessoas, para não ofender os empresários? Quem tem aquele trabalho chato dentro de uma empresa, aquele trabalho mais complicado, tem que meter a mão, tem que ir lá, tem que ir na rua, voltar, né? Esse trabalho quem faz geralmente é o auxiliar. Não é isso? Dentro de uma empresa é o auxiliar. Então, o verbo auxiliar, numa locução verbal, é o verbo que vai variar. Ele vai ao singular, ele vai ao plural, ele muda, né? Muda de pessoa, muda de tempo. Então, a ideia é essa aqui. Aí, o seu objetivo agora é procurar numa locução verbal qual é o verbo auxiliar e qual é o principal. Eles devem ajudar no trabalho. Qual é o principal e qual é o auxiliar aqui? Qual é o verbo que expressa realmente a ideia da locução? Devem ajudar. Ajudar, né? Então, o ajudar vai ser o verbo principal e o devem vai ser o verbo auxiliar. Por isso que ele variou. Aqui, ó, como tem um pronome no plural aqui, plural, ok? A mesma coisa abaixo, ó. Carmen já tinha voltado. Qual é o verbo principal? É o voltar, né? Voltado, e o verbo auxiliar. Tá? Como aqui está no singular, Carmen, uma pessoa, aqui também está no singular. Agora, se aqui fosse outra pessoa, se fosse terceira pessoa do plural, por exemplo, eles já tinham voltado. Então, o verbo auxiliar ele vai variar de acordo com a pessoa. Show de bola? Então, esse é o ponto que eu vou chamar a atenção para esse assunto de locução verbal. Vejo você no próximo assunto. Mais um assunto aqui dentro de verbo, né? Agora eu vou falar de regência verbal. Não vou falar de todas as regências, eu vou falar das principais, tá? Aquelas regências que o pessoal costuma errar. Vamos começar aqui. Regência verbal. Tá? Quando você pensar em regência verbal, você tem que pensar no comportamento do verbo. Comportamento do verbo. Comportamento do verbo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os principais verbos aqui, vamos conversar, bater um papo e eu vou chamar a atenção para aqueles verbos que você precisa necessariamente saber, tá bom? Então, aqui, ó, vamos começar pelo verbo namorar. Tá? O verbo namorar é campeão de erro, né? Campeão de erros, porque o pessoal costuma falar João namora com Ana.
Isabelle namora com Pedro. Não existe namorar com, tá? Quem namora, namora alguém. Então, o certo é Joana namora Pedro. João namora Pedro. Ou seja, o verbo namorar, ele é um VTD, verbo transitivo direto. Show de bola? Outro verbo aqui, ó, já vou colocar o verbo ir e o verbo chegar. Geralmente, né, você já ouviu falar com certeza, ou até mesmo já falou, né, as pessoas costumam falar assim, ó, vou na praia, vou no shopping, vou na faculdade. Isso está errado, tá? O certo seria vou ao shopping, vou à faculdade, vou à praia. A mesma coisa vale para o verbo chegar, né? As pessoas costumam falar cheguei em casa, cheguei no shopping. Está errado. Todos esses dois verbos aqui serão verbos intransitivos, tá? Serão verbos intransitivos. Aí você pensa assim, Douglas, se são intransitivos, por que eles exigem a preposição uma? Na verdade, não é uma exigência, né? Esse termo que aparece após esses verbos são locuções adverbiais, né? Na verdade, são adjuntos adverbiais, locuções adverbiais, advérbio, depende. Tá? Então, aqui, ó, vou à praia. É assim que se fala, não vou na praia. Cheguei ao shopping. Esse é o correto, tá? Beleza? Outro verbo campeão é o verbo preferir. Esse aqui, a maioria, 90% dos falantes cometem esse erro. Então aqui, ó, verbo preferir. Geralmente as pessoas falam assim, ó, prefiro mais uma coisa do que outra. Prefiro mais isso do que aquilo. Esse mais do que não existe, tá? O verbo preferir é verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, quem prefere, prefere uma coisa a outra. Então aqui, ó, eu prefiro chocolate. Eu prefiro chocolate à pipoca. A pipoca doce. Show de bola? Quem prefere uma coisa a outra. E não existe esse termo mais do que. Prefiro mais uma coisa do que outra. Show de bola? Deixa eu ver se eu posso falar outro verbo aqui que vai tentar te eliminar na hora da prova. Deixa eu ver aqui. Verbo namorar, verbo ir, verbo pegar. Sim, verbo lembrar. O verbo lembrar e o verbo esquecer, esses verbos, né, sem o ser, né, eles serão verbos transitivos diretos. Verbos transitivos diretos. Então, Douglas lembrou o assunto. Tá? Douglas esqueceu o assunto. Agora, quando esses dois verbos aparecerem de forma pronominal, ou seja, como se eles aparecerem assim, ó, lembrar-se, esquecer-se. Dá para enxergar aí? Não, né? Esquecer-se. Eles vão exigir a preposição de. Então, aqui embaixo vai ser Douglas se lembrou do assunto. Beleza? Ou melhor, Douglas não se lembrou, para ficar mais legal, né? Douglas não se lembrou do assunto. Então, quando eu não tenho o ser, ele é verbo transitivo direto. Quando eu tenho o ser, ele vai ser verbo transitivo indireto. Show de bola? Tome muito cuidado com isso aqui, porque o pessoal costuma errar.
Dentro de regência verbal, eu vou chamar atenção para esses 5 pontos, tá? Você precisa saber tudo, porém, esses 5 verbos são os verbos que mais aparecem. Vamos para o próximo assunto. Beleza, agora vamos falar de um assunto. Eu dediquei um pedaço, né, desse tempo para esse assunto, porque vale muito a pena. Aparece nas provas, né? Vai aparecer na ESA, pelo menos indiretamente, né? No mínimo indiretamente, que é a partícula C. Tá bom? Aqui, ó. Partícula C. Tome muito cuidado com essa partícula C aqui, porque vai aparecer na sua prova, tá? Vai aparecer, no mínimo indiretamente. Então, o primeiro caso aqui de partícula C, deixa eu colocar aqui, vai ser, ó, PA, ou seja, pronome apassivador. Geralmente, né, a prova da ESA ela vai tentar te confundir esse C aqui entre pronome apassivador e índice de indeterminação do sujeito. Ok? Então, esse ponto aqui, partícula passivadora, é muito importante. Então, você tem que saber isso aqui e é fácil, tá bom? Vou provar para você aqui que é fácil. Então, pronome, deixa eu escrever aqui, melhor escrever, né? Aqui, ó, pronome apassivador. Pronome apassivador. Quando eu tiver necessariamente um verbo transitivo direto, VTD, ou um VTDI, ou seja, um verbo transitivo direto e indireto, né, eu vou ter um pronome apassivador. Como assim? Aqui, ó. Vendem-se casas. Nesse caso aqui, esse se vai ser um pronome apassivador. Por quê? Repare que casas concorda com vendem. O vendem concorda com casas. Tá? Na verdade, o verbo concorda com o sujeito. Quer dizer, Douglas, que esse carinha aqui, ele é o sujeito da oração? Sim, é o sujeito. Mas como assim? Não entendi. Calma, eu vou explicar. Quando eu tenho um pronome apassivador, o nome já diz, né? Pronome apassivador. Esse pronome aqui deixou a oração na voz passiva. E se é voz passiva, o sujeito recebe a ação, o sujeito paciente. Nesse caso aqui, vai ser inclusive voz passiva sintética, tá? Porque está de forma reduzida. Qual seria a voz passiva analítica dessa oração aqui? Seria: casas são vendidas. Beleza? Uma coisa importante do pronome passivador é que o verbo vai sempre concordar com o sujeito. Então, se aqui fosse vende-se, vende-se, casa, verbo concordando com o sujeito. Singular, singular, plural, plural. Nunca vai ser plural e singular. Nunca. No pronome passivador. Ok? Então, tome muito cuidado. Se eu tenho verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, pronome é passivador. E esse cara sempre concorda com o outro. Por quê? Porque um é o sujeito do verbo. Esse cara aqui é o sujeito desse verbo aqui. Sempre. Ok? Agora, quando você entra no índice de indeterminação do sujeito, né, deixa eu escrever aqui também, índice de indeterminação do sujeito. Aí o nome já diz, né? Esse índice deixa o sujeito indeterminado. Se ele está indeterminado, ele não aparece na oração. O oposto daqui de cima, aqui o sujeito aparece. Aqui embaixo não vai aparecer. Beleza? Como assim? Vou dar um exemplo aqui, ó. Precisa-se de médicos. Opa. Peraí.
É... Então eu coloquei aqui três exemplos, tá? Precisa-se de médicos, então esse C vai ser o nosso índice de indeterminação do sujeito. Repare que o verbo não precisa concordar com esse cara que aparece depois. Sabe por quê? Porque esse cara aqui, ó, médico, não é o sujeito da oração. Esse cara aqui é o nosso objeto indireto. Repare que ele está preposicionado, tá bom? Uma coisa que você tem que observar aqui no índice é que os verbos, tá? Esses verbos aqui, ó, eles sempre vão ficar na terceira pessoa do singular. Sempre, 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 tá? Sempre. Sempre na terceira pessoa do singular. Aqui em cima, não. Aqui, ó, terceira pessoa do plural, terceira pessoa do singular. Varia de acordo com o sujeito, tá? Aqui, esses caras aqui não são os sujeitos dos verbos, né? Nesse caso aqui, ele é objeto indireto, tá? Inclusive, você pode colocar aí, ó, no índice, o verbo vai ser verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo ou verbo de ligação. Beleza? Então aqui eu tenho verbo transitivo indireto, quem precisa de alguém ou de alguma coisa, né? Então esse cara aqui é verbo transitivo indireto. Eu tenho aqui um objeto indireto. Esse cara sempre no singular. Aqui pode o plural ou não, depende, né? S muito atrevido na faculdade. Aqui, ó, esse é verbo de ligação, né? Logo, esse C vai ser índice de indeterminação do sujeito. Vive-se feliz. Vive. Quem vive, vive, né? Esse viver é um verbo intransitivo. Eu vivo, tu vives. Então, se ele é verbo intransitivo, esse C aqui vai ser índice de indeterminação do sujeito. Show de bola? Agora eu vou falar aqui da partícula de realce, que costuma aparecer também. Partícula de realce. Como nome de realce ou expletiva, tá? Isso aqui pode aparecer partícula de realce ou expletiva. Vou dar um exemplo aqui, ó. Foi-se a princesa. Qual é o papel da partícula expletiva ou partícula de realce? Ela serve apenas para enfatizar, tá? Então, isso quer dizer que você pode retirar esse C e não vai fazer muita diferença, tá? Se você retirar esse C, ó, foi a princesa, não faz diferença alguma. Então, quando você puder tirar o C e não mudar nada na oração, não mudar a parte morfológica, a parte de sintaxe, você vai ter necessariamente a partícula de realce. Show de bola? Então, esses são os principais casos quando você pensar em partícula C. Eu não vou falar de todos os casos aqui, porque a ideia dessa aula aqui é aula de premonição, subentende que você já sabe, tem uma noção geral, e eu estou dizendo para você aquilo que mais aparece para a gente ganhar tempo e trabalhar de maneira focada. Vamos agora no próximo assunto. Beleza, mais um assunto aqui. Vamos falar agora dos verbos impessoais. A ESA adora esse assunto, adora mesmo, tá? Então aqui, ó, verbos impessoais, tá? O nome já diz, né? Verbos impessoais. Esse prefixo minha aqui quer dizer não, né? O prefixo de negação, pessoais, pessoas, ou seja, não pessoas, ou seja, não tem ninguém praticando a ação. Deixa eu colocar aqui alguns exemplos. Há pessoas aqui. Faz tempo que não o vejo. Choveu ontem.
Olha só, tome muito cuidado com esse verbo impessoal aqui, muito cuidado, porque além dele aparecer na sua prova, quando aparece pode ter pegadinhas, tá? E eu vou falar para você aqui qual seria, né? Qual seria ou quais seriam, né, as possíveis pegadinhas. Vamos lá. Já falei para você, verbos pessoais, ele não vai ter pessoa praticando ação, ou seja, não vai ter sujeito. Então é a famosa oração sem sujeito. Ou sujeito inexistente. Sujeito inexistente. Quais são os 3 casos de verbos impessoais, orações sem sujeito, sujeitos inexistentes? Primeiro caso, o verbo haver com o sentido de existir. Verbo haver com sentido de existir. Verbo haver com o sentido de existir. Segundo caso, verbo fazer com sentido de tempo, com sentido de tempo decorrido, tempo passado. E o último caso aqui, que são os fenômenos da natureza. Nesses 3 casos, eu não vou ter sujeito praticando ação. Sabe por quê? Quando eu falar assim, ó, há pessoas aqui, quem está praticando a ação de haver pessoas aqui? Não tem, há por si só. Não tem ninguém praticando a ação. Não é isso? Então aqui eu não posso falar que pessoas é o sujeito. Não, pessoas vai ser o quê? Vai ser o nosso objeto direto. Tá? Esse cara aqui, ó, é um verbo transitivo direto. Ele sempre vai aparecer no singular. Tá? Verbo haver com o sentido de existir não varia. Sempre no singular. Então, esse papo de falar assim, haverão pessoas aqui. Não, não existe haverão. Aí haverá pessoas. Porque, como esse carinha aqui não é o sujeito, não concorda, tá? Esse cara aqui, ele é o objeto direto. Show de bola? Uma coisa importante que o pessoal erra, olha só, tome muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado mesmo. Porque onde que as pessoas confundem? É isso aqui, ó. Verbo haver com o sentido de existir. As pessoas acham o seguinte, se tem verbo existir, vai ser impessoal. Não. Quando aparece o verbo haver com o sentido de existir. Esse verbo haver aqui está com o sentido de existir? Troca por existir. Existem pessoas aqui. Fez sentido. Então, realmente, o sentido dele está com o sentido de existir. Porém, quando o verbo existir aparece, ele não vai ser impessoal, não. O verbo haver com o sentido de existir? Sim, impessoal. E o verbo existir? Não. Aí na prova aparece o verbo existir, você vai afobado e marca impessoal, o Douglas falou. Não falei isso. Tá? Então aqui, ó, quando eu falo existem, olha que legal isso aqui, cara. Vou até colocar aqui em cima, porque eu não quero que você erre. Então aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Cuidado. Existem pessoas aqui. Então eu falei que o verbo haver com o sentido de existir? Sim, impessoal. E o verbo existir? Ele é impessoal? Não. Tá? Inclusive, esse pessoas aqui é o sujeito. Esse carinha aqui é o verbo. Por isso que o verbo plural, sujeito plural, um concorda com o outro. Aqui o sujeito está aparecendo na frente do verbo, né? Pessoas existem aqui. Então, volto a repetir, porque eu sei que mesmo falando, as pessoas chegam na prova e erram, não sei porquê. Tá? Não sei porquê. Eu estou falando aqui para você, volto a refrisar, porque você não vai errar isso na prova, cara. O verbo haver, como sentido de existir? Impessoal. O verbo existir não é impessoal, ele concorda com o sujeito. E esse cara aqui é o sujeito. Aqui não é sujeito, não. Pessoas, objeto direto. Aqui, pessoas, sujeito. Beleza? O verbo fazer aqui, ó, faz tempo que não vejo. Verbo fazer com o sentido de existir. Desculpa. Tá vendo como confunde? Verbo fazer com o sentido de tempo decorrido, tempo passado. Se aparece o verbo fazer com o sentido de ação, aí vai ter o sujeito. Beleza? Aqui
é com tempo, sentido de tempo passado, faz tempo que não o vejo. Então esse verbo aqui é um verbo impessoal. Essa oração sem sujeito, sujeito inexistente. Aqui embaixo, choveu ontem. Choveu é um fenômeno da natureza, correto? Então aqui eu também terei verbo, vai ser verbo impessoal. Beleza? Olha só, uma coisa importante aqui em fenômeno da natureza, que pode ser pegadinha também. Aqui realmente, ó, choveu ontem está no sentido denotativo, ou seja, o sentido real, né? Sentido denotativo real, conotativo figurado. Beleza? Sendo que na sua prova aparece assim, ó, choveram papéis picados. Choveram papéis do prédio. Se aparece assim na sua prova, eu deixo de ter um fenômeno da natureza e passo a ter aqui uma oração com sujeito. Nesse caso aqui, ó, papéis, sujeito, choveram, verbo. E eu não vou ter, nesse caso aqui, como está no sentido figurado, ou seja, sentido conotativo, aqui não é o sentido real. Porque não dá para chover papel do céu, né? Provavelmente alguém de lá de cima jogou o papel, não é isso? Então, papéis choveram, sujeito, verbo, e aqui embaixo não é verbo impessoal, e sim um verbo com sujeito. Tome muito cuidado, porque só vai ser fenômeno da natureza, só vai ser verbo impessoal quando realmente for um fenômeno, sentido denotativo. Se for sentido figurado, aí você tem que analisar. Show de bola? Então, dentro de verbos pessoais, tome muito cuidado com esses 3 tópicos aqui, principalmente essa confusão que o pessoal faz entre o verbo haver com o sentido de existir e o próprio verbo existir. Vejo você no próximo assunto.